a visão um pouquinho diferente. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, concordo em parte e discordo em outra. Para mim foi surpresa. Eu esperava que até 17 de agosto fosse esse marasmo. Esse marasmo, o Serra ainda na frente e a Dilma um pouco atrás, mas não empate técnico. Eu esperava sim, empate técnico lá depois de 17 de agosto. No meu modo de entender, analisando essas duas últimas pesquisas, teremos mais duas ainda essa semana, mas analisando essas duas pesquisas, o que houve? A Dilma cresceu no seu próprio eleitorado, como o Carlinhos falou, cresceu no seu próprio eleitorado, como vinculando a imagem do Lula à imagem da Dilma. Isso foi muito rápido, eu esperava isso só na televisão, no horário gratuito eleitoral. Por outro lado, o que eu vejo, o Serra não está sabendo aproveitar o seu eleitorado. Como ela cresceu no seu eleitorado, o Serra, ele não caiu, ele se manteve, porém ele não avançou no seu próprio eleitorado, principalmente quando ele vai numa emissora de rádio, num programa de alcance nacional e diz que é contra a autonomia operacional do BC. Ele está contrariando a vontade do seu próprio eleitorado. O seu eleitorado, que está ainda em dúvida, porque a administração da economia no Brasil, no governo Lula, foi boa, mas que esse eleitorado tende a ir para o Serra, quando o Serra dá uma declaração desse, causa dúvida. E causando dúvida, esse eleitorado, em vez de ir para o Serra, acaba ficando no meio do caminho e até tendendo para a Dilma. O efeito Ciro pesou também para a Dilma? O efeito é aquilo que nós comentamos aqui também. No primeiro momento, é lógico que esse voto iria para o Serra. No segundo momento, na medida em que o eleitorado classe D e E do Nordeste, principalmente as mulheres, tomasse conhecimento que a candidata do Lula é a Dilma, esse voto do Ciro, que é muito do Nordeste da classe D e, migraria para a Dilma. Isso está ocorrendo, porém muito cedo. Eu vejo uma disputa muito grande e o problema do Serra é ele convencer o seu eleitorado primeiro, para depois ir pegar aqueles indecisos. E enquanto ele não convencer o seu eleitorado como a Dilma está fazendo, ele realmente corre um risco de até iniciar o programa eleitoral atrás da Dilma, o que para mim realmente, William, é uma surpresa. Perfeito. Olha, eu vou para um rápido intervalo, já já a gente tem um convidado aqui para falar sobre um outro assunto, mas a gente volta a falar da questão da relação Lula-Ahmadinejad, né? Até o final do programa a gente fala disso, só para a gente atender o nosso outro convidado que vai estar aqui, que também vai falar sobre um assunto extremamente importante, até porque é de uma categoria que é muito grande aqui na nossa região. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje. A gente está com o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, Fernando Chagas conosco também, nosso cientista político, e a partir de agora a gente tem a presença aqui do Alessandro Alves da Cruz, ele que é delegado do Sindicato Nacional em Transportes Marítimos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa categoria aí. Parece que tem mais de cerca de 6 mil trabalhadores nessa área aqui na Baixada Santista, mas mesmo assim enfrentam algumas dificuldades, algumas muito comuns a outros sindicatos também, a outras categorias, que é a questão aí de falta de mão de obra qualificada, falta de postos de trabalho e tudo, e a gente vai discutir isso no programa de hoje também. Alessandro, obrigado pela tua participação aqui no painel regional. 6 mil trabalhadores, e né? O crescimento de 12 mil. A projeção... Projeção de 12 mil até quando? Até 2012. É o pré-sal? Em 2 anos. O efeito pré-sal. Justamente. Mas está faltando vaga para... A oportunidade de qualificação na nossa região aqui, que está crescendo muito. Está faltando a qualificação. A qualificação. Si, né? O trabalho de qualificação. Pela área da Marinha, como se diz, campo, as universidades de campo, porque a Marinha ela fica meio fechada em si. Sim. Então poderia estar abrindo mais entre as universidades, estipular para a rapaziada, para os adultos em si querendo se qualificar. Alessandro, emprego tem, posto de trabalho tem, o que falta é qualificação. E como fazer essa qualificação? Trazendo aí atividades marítimas sobre petróleo e gás, desenvolvimento de um FNT, são os cursos que a DPC, que é a Diretoria de Portos de Costa, que ela fica limitada a trazer para a nossa região, para a Capitania dos Portos. Entendi. Quer dizer, mesmo o trabalho que vem sendo feito até pelas universidades aqui, os cursos estão aparecendo, mas esses cursos estão sendo voltados para outra área do petróleo e gás. A área de vocês não está sendo atendida até então? Justamente, não está sendo muito atendida, o pessoal tem muito procurado, fazendo baixos assinados, vários recursos aos sindicatos nacionais, em outras áreas. A qualificação de mão de obra no teu sindicato, ela se dá no nível técnico, eminentemente no nível técnico. Técnico e profissional. A mão de obra qualificada nessa área, ela não tem formação específica na Baixada Santista? Não tem. O
trabalhador acaba, de uma certa forma, aprendendo essa profissão. De que forma, Alessandro? Os marítimos nossos hoje estão justamente indo para outras regiões, se qualificando em outras regiões, ficando em outras regiões, e isso desarmando a nossa região aqui de Santos. Alessandro, os jovens se interessam por esse tipo de atividade? Em volta de entre 1.500 a 2.000, inclusive fazendo exames de seleções justamente nessa área. Perfeito. Agora me diz uma coisa, eu tenho uma informação aqui, inclusive, de que há uma solicitação, até para que se tenha uma fiscalização mais rigorosa por parte da Capitania dos Portos, em relação às empresas que têm reduzido o quadro de funcionários nas embarcações, né, rebocadores. Isso é real mesmo, Alessandro? Isso é devido... Que tem acontecido? Está faltando fiscalização nesse sentido? Está faltando fiscalização, na qual as empresas estão conseguindo ter muito mais lucros em cima dos trabalhadores, na qual está se fechando os campos de trabalho, tanto rebocadores, travessias, outras embarcações de si, iates, o pessoal está operando. Então está limitando esse setor. Há um problema de remuneração também? Remuneração também. Hoje quem começa na profissão ganha na faixa de quanto? Em torno de R$ 2.500, a classificação profissional, os oficiais, de R$ 17.000. Não é um salário mau, salário. É um bom salário. Pelas atividades, a peculiaridade que eles exercem, pegando proa de navio, é um serviço muito eu queria até te perguntar isso para quem está em casa. Para quem está em casa e não entende como é que é o trabalho da categoria, explica para o pessoal, né, de mão de obra. De mão de obra. Qual é o trabalho que o Marítimo faz? Quais são os tipos de trabalho, em que setores ele atua? Rebocadores, os principais alvos aqui do nosso porto, uma atividade importantíssima na logística, onde abrange todas as atividades de porto, deslocamento, onde o marítimo fica alocado 24 horas à disposição dos navios que entram e saem para fazer o manuseio para atracagem e desatracação das embarcações. Entendi. Quer dizer, ele tem uma jornada de trabalho aí de quanto por semana? 72 horas direto à disposição do armador. 72 horas direto, sem parar para descanso? Tem um período de descanso, mas conforme a atividade, acaba exercendo, tem um período de descanso aí 1 hora, 2 horas. 72 por quanto de descanso? Trabalha 72 e descansa 72 também. E descansa 72. Tá. Isso está correto? Porque parece que é uma reivindicação com relação à jornada de trabalho. Justamente, tem essa reivindicação que o pessoal quer diminuir, quer ter um descanso familiar mais, né? Então, aumentar mais esse descanso está muito excessivo, justamente pelo estresse, você ficar à disposição de uma proa de um navio com grande velocidade, com grande risco, tanto... Você perde o teu nível de atenção ali, 72 horas direto. Cansa, né? Cansa. É regulamentado pela legislação? Na verdade, por acordos coletivos, tudo, mas isso as empresas têm se fechado nessa situação.